Olá, sou o professor Aécio e o tema da nossa aula é viabilidade do projeto. Nesta videoaula, vou explicar como calcular o valor presente líquido VPL utilizando a fórmula. A fórmula do VPL inicialmente parece complicada, mas ela é muito simples. Nesse esquema gráfico, temos o VPL representado pela soma do número de anos ou meses, temos o J, que representa os juros, igual a 1, temos o CFJ, que é o nosso cash flow gésimo, que é o valor do fluxo de caixa do ano 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, depende do número de anos em que o fluxo de caixa é projetado, dividido por 1 da fórmula, está aqui o 1 da fórmula, mais o I, que é a taxa de juros, e o J, que são os juros elevados também no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano. Depois vamos subtrair, achando todos esses valores, vamos subtrair para o CF0, que é o cash flow no momento zero. Então é o cash flow inicial, ou seja, o momento em que estamos investindo no ano zero. Vamos para o exemplo que fica mais fácil, considerando que nós temos aqui a nossa fórmula que nós vamos usar. VPL que é igual a F1 mais F2 mais F3 mais o Fn, que é a representação do F4, o F5, o F6 e assim por diante, menos o F0, que é o nosso fluxo de caixa no momento zero. Nesse exemplo, temos aqui um fluxo de caixa projetado para 4 anos. E no primeiro ano, R$35 mil, no segundo ano uma entrada de caixa de R$38 mil, no terceiro ano uma entrada de caixa de R$45 mil e no quarto ano temos uma entrada de caixa de R$42 mil. A nossa proposta do VPL é trazer todos esses valores para o momento zero e considerando a nossa taxa de desconto de 10,15. Para assim, termos um fluxo de caixa descontado de acordo com a realidade dos juros compostos. Esse 10,15 será contabilizado no primeiro ano, elevado ao segundo, elevado ao terceiro e elevado ao quarto ano. A nossa taxa mínima de atratividade, como já foi falado aqui, é de 10,15% ao ano. Assim, vamos calcular o VPL, calcular o IL, que é o índice de rentabilidade líquida, e calcular o payback simples, que são indicadores que serão cobrados na nossa avaliação continuada, uma vez que é tema da nossa unidade 5 de estudos da apostila de empreendedorismo e projetos empresariais. Já o cálculo da TIR, a taxa interna de retorno, nós não vamos calcular nessa atividade, nesse exercício, considerando que para calcular a TIR é necessária a calculadora financeira HP12C. E se formos fazer ela manual, teríamos que fazer ela por interpolação, então daria muito trabalho. Por isso que vamos desconsiderar o cálculo da TIR nesse momento e atender os outros indicadores. Repito, VPL, IL e o payback simples, que está em conformidade com a nossa apostila de estudos. Então vamos lá. Para fazer esse cálculo, primeiramente é importante dar uma dica. Toda vez que temos um valor em percentual, matematicamente precisamos de dividir esse valor por 100. E aí nós vamos ter uma fração de 0, 10, 15. Vamos fazer essa conta rápida aqui. Vamos pegar o valor de 10,15, é muito simples, e vamos simplesmente dividir por 100. E aí nós já temos aí, vou colocar um F4, já temos aí o nosso 0, 10, 15, ou seja, já temos a fração dos 10,15%, que é o que precisamos utilizar para inserir na fórmula do VPL. Deixe esses 10,15 aqui por enquanto e vamos voltar ao esquema. Então, temos aqui na nossa fórmula do VPL a seguinte leitura. F1 nada mais é do que o fluxo de caixa no primeiro ano, representado aqui por 35 mil, sobre 1 da fórmula mais a nossa taxa fracionada, 0, 10,15, elevado a 1. Está vendo 1 pequenininho aqui? Elevado a 1, que nada mais é do que 10,15, a mesma coisa. Mais o nosso F2, que tem aqui representado pelos 38 mil que está entrando no nosso caixa no segundo ano, sobre 1 da fórmula mais a mesma coisa, a nossa taxa fracionada, 0, 10, 15, só que agora ela é pequenininha aqui, elevada a 2. Então, temos que elevar essa taxa a 2. Mais o F3, que é representado aqui por 45 mil, está aqui, 45 mil, mais o 1 da fórmula, na sequência, 0, 10, 15, elevado a terceiro ano, elevado a 3, está aqui. Mais 42 mil, que é o nosso F4, está aqui Fn, porque pode ser F4, depois pode ter o quinto ano, pode ter o sexto ano, pode ter o sétimo ano, oitavo, e assim por diante. Por isso que a fórmula chega aqui nesse momento, ela fica em Fn, mas não tem problema nenhum, aqui é o F4 normal. E aí, sobre 1 da fórmula também, mais o 0,1015 elevado a 4.
O 4 está aqui pequenininho, escondido. Ele ficou um pouquinho mais baixo aqui, mas não tem problema, certo? Está sendo elevado a 4. Depois, menos. Depois que somarmos todos esses valores, vamos subtrair pelo nosso fluxo de caixa no momento zero, ou seja, o nosso 100 mil. Então vamos fazer essa conta para chegarmos nesse valor aqui de 1.1015, no segundo ano 1.2133, no terceiro ano 1.3365, no quarto ano 1.4721. Vamos lá? Vamos fazer a conta. Então temos aí no primeiro ano, a fórmula está aqui, eu vou zerar agora sem problema algum. Temos aí, só voltar aqui, 35 mil, certo? Então, vamos lá, 35 mil. Então, 35 mil. Enter. Vou fazer com F2 aqui, só para ter um número de casas melhor, para ficar uma leitura mais clara. 1.1015 e vou dividir. Olha aí, 31, 774, 85. Vamos conferir. Nada mais é do que 35 mil, 1.1015 estou dividindo, 31, 774, 85. Vamos para o segundo ano, 38 mil. Eu vou armazenar esse valor, vou dar um stop aqui, ok, e vou para o segundo ano, 38 mil, certo? Vou dar um Enter. Vou colocar 1.1015, que é a nossa taxa de desconto. Enter. Olha o que eu vou fazer agora. Vou apertar o 2, que é relativo ao segundo ano. E vou usar a função y elevado a x. É o que vocês vão precisar numa calculadora. Numa Casio, numa G50. Só a função de elevar. Mais nada. Então, elevando, eu vou ter a taxa aqui. Vou colocar o número de casas maior aqui, ó. 1,2133, vê se confere. Olha lá, 1,2133. Então, nós voltamos aqui e eu vou dividir. Olha que eu dividi, vou voltar no F2, olha lá, 31, 319, 48. Eu já tenho o meu fluxo de caixa descontado. Então, 38 mil reais, contabilizando 2 anos, numa taxa de 10,15% ao ano, a minha realidade de fluxo de caixa é 31, 319 e 48. Ok? Vamos para o terceiro ano, 45 mil. Então vou armazenar, vou dar um F2 aqui, estou armazenando simplesmente isso. Vou pegar aqui 45 mil, que é o meu terceiro ano de entrada de fluxo de caixa. Vou pegar a taxa 1.1015. Vou dar um Enter. E olha o que eu vou fazer agora. Vou pegar o 3, que é o nosso terceiro ano, e vou usar o mesmo procedimento, y elevado a x. E aí, vou ter lá, vou colocar um F4 aqui só para ver certinho, 1.3365, é o que está no nosso exercício. Vamos conferir? Olha lá, 1.3365. E aí, o que eu faço agora? Eu vou dividir, né? Dividindo, vou voltar no F2, olha lá, 33.671 e 23. Só conferindo, entrou no meu caixa, líquido, 33.671. Ou seja, 45 mil reais meu fluxo de caixa, descontando a taxa de 10,15 em 3 anos, eu tenho essa realidade de caixa, certo? Vamos para o quarto ano, que é 42 mil reais. Então, vou dar um stop 3, só para armazenar, e vou colocar agora 42 mil reais do meu quarto ano. Vou dar um Enter, 1.1015, não deu, ele não aceitou o pontinho, então vou voltar, certo? 1.1015, certo? Vou apertar o Enter, vou apertar a tecla 4 e vou elevar. Olha o que elevar, vamos conferir aqui de novo. 1.4721, olha lá, 1.4721, 42 mil. Agora eu vou trabalhar ele descontado com 4 anos em juros compostos. Então vou apertar aqui o dividir e olha só. Quanto que deu? 28.530 e 62. Vamos conferir? 28.530 e 62. Então o que nós vamos fazer agora? Primeiramente eu vou armazenar. Dá um F4, está armazenado aqui, vou voltar ao nosso cálculo. Vou somar o meu fluxo descontado, o meu fluxo de caixa descontado do primeiro ano de 31.774 e 85, mais o segundo ano, 31.319,48, mais o terceiro ano, mais o quarto ano, e depois que somá-los, vou subtrair do fluxo de caixa no momento zero, para encontrarmos o VPL. Então vamos lá, vou agora resgatar os valores, então vou aqui RCL1, certo? RCL2 mais, estou somando aqui os valores resgatados, RCL3 mais e o RCL4, que foi o último cálculo. Então, tem um total aqui de 125.296,19. Então, nós encontramos esse valor. Esse é o nosso valor presente líquido de 125.296,19. Embora nós temos que subtrair do
nosso fluxo de caixa do momento zero, do nosso desembolso, para encontrarmos, então, o nosso valor presente líquido, que é de R$ 25.296,19. O que nós vamos fazer? Eu vou simplesmente subtrair dos nossos 100 mil. Então, eu tenho aqui os nossos 25.296,19. Achamos o nosso valor presente líquido. Ok? Esse é o valor presente líquido do nosso projeto. A TIR, nesse projeto, dá 20,94. Só que, como falei no início da nossa aula, não vamos calcular a TIR, considerando que não temos essa cobrança na nossa avaliação continuada, ou seja, não está na nossa apostila de estudos, certo? O que nós vamos fazer agora? O IL. Então, temos o cálculo do IL. O IL nada mais é do que pegar o valor presente líquido, que é o nosso VPL, e dividir pelo fluxo de caixa no momento zero. Então, já temos aqui o valor, ele está aqui. Nós vamos pegar agora o fluxo de caixa no momento zero e vamos dividir. E vamos ter, então, uma fração. Vou dar um F4 aqui, uma fração de 25,30. Como uma fração, eu preciso agora multiplicar por 100. Então, eu vou multiplicar por 100 e vou ter aí, dar um F2, 25,30% de índice de rentabilidade líquida. Então, temos aqui os 25.296,19 dividido pelo fluxo de caixa no momento zero. Vamos achar o nosso IL, que é de 0,2530 uma fração, multiplico por 100, o nosso índice de rentabilidade líquida é de 25,30, certo? Depois que fizermos o cálculo do IL, vamos precisar de fazer o cálculo do payback simples, que nada mais é do que ver o tempo que esse dinheiro é recuperado. Então, temos no investimento inicial aqui os nossos 100 mil, que é o nosso desembolso no momento zero. No F1, que foi o nosso primeiro ano de fluxo de caixa, entrou 35 mil no nosso fluxo de caixa. Está aqui, 35 mil. Se eu devia 100 mil no momento zero e entrou 35 mil no ano 1, eu paguei 35 mil do projeto, mas ainda estamos devendo. Então, estou devendo 65 mil. Ou seja, no primeiro ano, entrou 35 mil do nosso fluxo de caixa, mas ainda estamos devendo 65 mil. Então, dá um valor negativo. No segundo ano, entrou 38 mil reais no nosso fluxo de caixa. Se estávamos devendo 65 mil, entrou 38 mil, pagamos e ainda não conseguimos recuperar o valor do investimento. Então, pagamos 38 mil, mas como devíamos 65 mil, no segundo ano ainda ficamos devendo 27 mil. Chegou no terceiro ano, entrou no nosso fluxo de caixa 45 mil. E se estávamos devendo 27 mil e entrou 45 mil, já parte do pressuposto que o investimento será pago. E aí, pagamos o investimento e gerou ainda uma sobra de caixa no terceiro ano de 18 mil reais. Então percebam que o investimento é recuperado no terceiro ano. Então no terceiro ano nós temos a recuperação do investimento. Embora, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos ter um payback mais preciso. O que é o payback mais preciso? Saber certinho o número de anos e meses em que acontece essa recuperação de investimento. Ou seja, na nossa avaliação continuada, eu não vou cobrar de vocês essa divisão de anos e meses. A hora que vocês chegarem nesse valor e no terceiro ano ele já der positivo, é o ano que será considerado para a recuperação do investimento. Correto? Agora, se quisermos fazer essa continha, é muito simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui no ano 2, observe, ano 2 está aqui, está entre o segundo e o terceiro ano, estávamos devendo 27 mil. Vamos lá fazer a conta. Então eu vou zerar aqui. Vou dar um F-clear, só para limpar a calculadora, estávamos devendo 27 mil. Certo? Eu vou desconsiderar o sinal. Preciso agora desconsiderar o sinal. Então, desconsidero o sinal negativo. E vou dividir, a fórmula é essa, eu vou dividir o último valor negativo pela primeira entrada de caixa positiva que está no ano 3. Então, se o último ano negativo ele estava no ano 2 do projeto, estava dando negativo, eu vou dividir pelo primeiro positivo, 45. Então eu vou aqui, divido por 45 mil, que é a minha terceira entrada de caixa positiva. A hora que eu dividir, eu vou ter 0,60. O que é o 0,60? O 0,60 é uma fração do ano. Para eu saber o número de meses, eu preciso multiplicar o 0,60 por 12, já que ele é uma fração do ano. Então, eu multiplico por 12. Multiplicando por 12, eu tenho o 7. O 7 me dá o meu número de meses. E depois da vírgula 20, eu posso multiplicar por 30, se quiser, que ele vai me dar o número de dias. Mas paramos por aqui, não precisa disso. Então, nós temos aí um payback dentro da realidade
de 2 anos e 7 meses. Essa é a realidade. Considerando que o último saldo negativo de 27, dividido pelo primeiro positivo de 45, nos deu uma fração de 0,60 do ano. 0,60 eu multipliquei por 12 e cheguei no 7 dos 7 meses. Se eu quisesse prosseguir, eu podia simplesmente pegar o 0,20 vezes 30. Eu ia ter uma fração de dias, mas isso é desconsiderado. Eu vou dar aqui um GFAC, só para tirar o 7, e vou multiplicar por 30. Eu tenho aí 6 dias. E podemos colocar, não tem problema nenhum. Então temos 2 anos, 7 meses e 6 dias. Embora, como eu falei anteriormente, na nossa prova o que vai interessar é se ele foi recuperado no segundo, no terceiro ou no quarto ano. Não é necessário fazer esse cálculo também. Ok? Fico por aqui, muito obrigado. Na nossa próxima aula vou ensinar como calcular o payback descontado, apenas para vocês aprenderem, porque isso também não será cobrado na nossa avaliação. Um grande abraço, espero que a aula tenha ajudado.